Amém. Amém, gente? Vocês estão felizes? Tudo bem com vocês? Está todo mundo bem? Glória a Deus. Também estou muito feliz. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6. Gálatas 6, verso 1. Gálatas 6, verso 1. Todo mundo encontrou? Se tiver sem Bíblia, vai ter a Bíblia na TV. Então tá. Daqui a pouquinho vai ter a Bíblia na TV. Gálatas 6, verso 1. Está todo mundo com Bíblia aí, gente? Todo mundo aí? Todo mundo acompanhando? Reiniciou o computador? Tá bom. Então vamos seguindo aí, depois a gente acompanha. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. Vamos ver, verso 6 agora, né? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Amém ou não amém, gente? Vocês estão comigo? Enquanto tivermos oportunidades, verso 10, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. E aqui a gente tem um versículo muito conhecido que é: não vos enganeis, né? O 7. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Normal, né? Não tem como a gente plantar, sei lá, feijão e esperar colher morango. Não tem como plantar mamão e esperar que vai nascer um pé de jaca. A semente, ela é individual, irmão. Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Isso aí a gente sabe. Isso não é segredo para ninguém, e está escrito. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. E o que eu quero chamar a atenção aqui é porque essa semana tive um momento de reflexão e eu entendi que o que a gente busca é felicidade. Eu não sei você, irmão, mas eu quero ser feliz. Eu creio que você também. Todo mundo aqui. A gente quer buscar alegria, a gente quer buscar felicidade, a gente quer buscar coisas que façam bem para a gente. A gente não quer o nosso mal. Né? E assim a Bíblia nos instrui: amai o vosso próximo como vocês se amam. Ou seja, o amor próprio é necessário. A gente precisa buscar se agradar também. Amém? Não tem que só... Às vezes a gente é até besta, irmão. E ser besta não é ser justo. Né? Deus não quer que você seja besta.
Deus quer que você se ame, claro, mas que também você plante boas coisas, para que você não seja enganado lá na frente. Mas, refletindo nisso, nessa ideia de buscar a felicidade, eu dei um conselho para uma pessoa e eu falei, olha, faça aquilo que você quer fazer. Faça aquilo que você quer. Isso pode parecer um pouco estranho, né? E eu falei com ele, olha, uma coisa que eu entendi é que a gente não deve se privar daquilo que a gente gosta, de forma alguma. Você gosta de comer pizza, irmão? Coma uma pizza. Não vai endoidar comendo pizza, porque senão você vai, né, ter um problema no sangue, de glicose, de triglicérides, enfim. Mas você gosta de fazer? Faça. Você gosta de vir na igreja? Venha. Não se prive. Mas a Bíblia, ela vai nos instruir, ela vai nos mostrar que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas eu não vou me deixar ser enganado e ser aprisionado pelas coisas. Essa ideia de colher, essa ideia de plantar, de semear, partiu disso. Porque se não fosse pela palavra de Deus, eu não conseguiria dizer o que é bom e o que é ruim para mim. Se não fosse pela Bíblia, a gente não conseguiria dividir. Porque nem tudo o que me faz bem e que eu quero fazer vai ser bom. Nem tudo que na minha cabeça vai ser bom para mim, realmente é bom. Nem tudo o que eu gosto de fazer vai ser bom. E é claro que aqui a gente vai trazer o papel do Espírito Santo em nos convencer, em trazer consciência para a gente, em trazer sabedoria para tomar boas decisões. Mas partindo dessa conversa, eu falei com essa pessoa, olha, eu sei que você vive uma vida assim. E eu não vou dizer para você parar de fazer essas coisas, mas a instrução que eu te dou é, nem tudo que você gosta de fazer é bom. E saiba disso, irmão, nem tudo que a gente busca vai fazer bem para a gente. Nem tudo o que você está atrás, que você está correndo atrás, que você quer alcançar, vai fazer bem para você. E uma prova disso, eu quero te levar lá no Antigo Testamento, em 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. Internet. 2 Samuel 11. Consegue jogar aí para mim, Lulu? Olha bem, gente. Aqui a gente vai ter a história de Davi com Batseba. Essa história é tão antiga. Essa história eu acho que se tem alguma mensagem na minha vida que eu repeti várias vezes, foi essa. Eu já falei demais disso aqui. A gente vai entender que Davi queria algo. Ele gostava de algo. Ele cobiçou. Ele viu. Ele colocou na cabeça que era aquilo. Mas no final não foi tão bom para ele. A gente vai entender que, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Verso 2. E uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e eles falaram, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Irmão, quero que você pare aí um momento. Olha o verso 5. Possivelmente, entre o verso 4 e o verso 5, passaram-se uns 3 meses. Hoje, eu acredito que a gravidez, ela descobre ali nas primeiras semanas, né? Quem está mais inteirado sabe que com 2 meses, eu acho que descobre, né? 1 mês, 2 meses. Rapidão você descobre a gravidez. Só que a gente está falando aqui de antiguidade. Nós estamos falando de muito tempo atrás, não tinha ultrassom, não tinha médico, não tinha nada. Então, a gente estima que a barriga dela está começando a crescer ali. Ela já estava começando a sentir ali uma tontura, alguma coisa.
E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Ou seja, do verso 4 ao verso 5, passaram-se 4 meses. E aí a gente vê os relatos de Davi sobre angústia, sobre tristeza, sobre chateação, sobre estar para baixo. Por quê? Ele estava colhendo o sentimento que ele plantou. Davi estava 4 meses ali remoendo aquilo. Pequei, errei. E aí no 4º mês a mulher chega e fala: eu estou grávida. E aí o homem endoidou. Aí no verso 6, enviou Davi mensageiros a Joabe e pediu para chamar Urias. E Joabe enviou Urias a Davi. E aí veio Urias, Davi virou para ele e falou: olha, vai lá deitar com sua mulher, vai descansar. E Urias falou: não quero, porque a galera está lá guerreando, eles estão lutando, eu não quero isso. Eu não quero me deitar com minha mulher, eu não quero descansar. E aí Davi, no verso 12, olha bem. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, e no verso 13, Davi convidou ele para a casa dele, comeu, bebeu diante dele, e embebedou ele ainda. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Resumindo, irmão, Davi tentou de tudo quanto é jeito escapar do pecado que ele havia cometido. Só que, se existe uma coisa que Davi não tentou aqui, foi contar a verdade, foi se posicionar diante da sua família, diante das pessoas, diante do seu reino e diante do seu Deus. Quando todas essas coisas acontecem, lá no verso 14, vamos lá. Davi escreveu a carta a Joabe e mandou pela mão de Urias, dizendo: ponde Urias na frente de batalha, na frente de maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. E aí Joabe sitiou a cidade, enfim. A gente vai jogar lá no verso 27, no 26, vamos só para a gente contextualizar. Aí aconteceu o que aconteceu, né? Urias morreu. Ouvindo, pois, a mulher, 26, de Urias, que seu marido era morto, ela pranteou, ela chorou. E aí, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o seu palácio. Tornou-se ela sua mulher e ela deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Irmão, aqui a gente tem uma série de coisas que aconteceu com Davi. Uma delas foi diversas situações dentro da casa dele, entre irmãos, brigas, dissensões. A espada nunca mais se apartou da casa de Davi. E a gente vê que Davi tomou uma decisão baseado naquilo que ele queria. Davi tomou uma decisão baseado naquilo que ele entendia que era bom. Ele, em momento algum, buscou um conselho. Ele, em momento algum, quis ouvir o Senhor. Em momento algum, ele buscou uma pessoa para aconselhar e para ajudar ele a fugir daquilo. Ele simplesmente fez o que quis. Isso para mim é uma história fantástica de que nem tudo que eu quero eu posso, irmão. E não é que eu não posso, que eu não consigo fazer. Mas eu não posso porque faz mal. E a gente está numa época da vida onde há muitas propostas. O mundo oferece muita coisa, gente. A gente sabe disso. Uma prova disso é que se você sair daqui hoje, você sair no seu carro, na sua moto, você passar na porta lá do botequim, você passar na porta de algum show que estiver tendo, você vai ver inúmeras pessoas. Quando você vem numa igreja, você não vê tanta gente. Porque a gente é uma geração que se acostumou a fazer só o que quer, mas não a fazer o que o Senhor Jesus manda, não a fazer aquilo que a Bíblia nos instrui, não a tomar decisões baseadas na palavra. E isso é uma advertência para nós, irmão. Não fique triste quando vocês passarem por perseguições ou abrirem mão de vontades por causa do Senhor. Porque quando vocês fizerem essas coisas, existe uma coroa de glória sendo separada para você.
Aquilo que mais faz as pessoas desistirem, irmão, na caminhada com Jesus é a falta de esperança. Só que a falta de esperança, ela só é nutrida quando a gente se esquece do porquê que a gente está fazendo essas coisas. A gente não pode se esquecer. A gente não pode esquecer que nós temos que nos posicionar. E olha, aqui, irmão, eu não quero entrar no mérito de gerarmos engajamento, gerarmos movimento a ponto de lotarmos a igreja. Porque a tendência é essa. A tendência é que, com o passar do tempo, o pecado, a iniquidade aumentem e o evangelho fique cada vez menos popular. A gente pode se questionar, Jesus, estamos fazendo algo errado? E aí quando a gente joga a Bíblia, quando a gente pega a palavra, a gente vê, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Naqueles dias haverão homens amantes de si mesmos, egoístas. E a gente tem uma Bíblia que nos convida a servir, a amar o próximo como a gente se ama. Ou seja, todo o contexto bíblico, ele corre contrário à direção que a nossa geração tem ido. São cada vez pessoas que querem o para si, o agora. Querem fazer o que gostam e não importam se estão passando por cima de todo mundo para isso. Pessoas que tomam decisões, jovens que tomam decisões, não querem saber se os pais aprovam, se a família aprova. Tomam a decisão porque gostam. Irmão, deixa eu te falar, nem tudo o que a gente gosta de fazer, a gente deve. Nem tudo o que a gente quer fazer, a gente deve fazer. A palavra do Senhor nos diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Nós somos livres. Jesus não veio aqui colocar uma coleira na gente e nos guiar igual cachorro, irmão. Nós não somos cachorros. Já viu a coleira do cachorro? Eu já passei com o cachorrinho da minha mãe. A gente bota assim, ela vai cheirar alguma coisa que eu não quero, eu puxo. Não, não é para ir, é para cá. Só que nós não somos cachorro, irmão, você não é um cachorro. Você é um filho de Deus. Se nós não formos cativados pela paternidade de Deus, a gente vai ser cativado por nada, irmão. Deus não está afim de tentar te cativar de alguma outra forma. A ideia do Senhor Jesus é se manifestar para a gente como um pai que entende o que a gente precisa, sabe o que a gente necessita para ser feliz. Quando a gente toma decisões, como Davi tomou a decisão que ele queria. Eu gosto, eu vi, eu gostei. E aí, quando ele pergunta para as pessoas, quem é aquela mulher? Existe uma advertência, Davi, aquela é filha de fulano de tal, mulher de Urias. Você acha que Davi ouviu o que essas pessoas falaram? Você acha que Davi quis dar ouvidos? Não. Ele simplesmente passou por cima da fala das pessoas, deu lugar ao pecado em seu coração e concebeu o pecado chamando Batseba para a sua casa. No momento de ociosidade, no momento em que ele queria apenas satisfazer a sua própria vontade. E eu acho que a gente precisa se alertar para isso, para que a gente não caia nas mesmas coisas que o mundo tem caído hoje, para que a gente não vá por um caminho que o mundo tem ido. Que a igreja, irmão, nós fomos chamados para ser diferentes. Quando você se posiciona, quando você se converte, espera-se que você tome atitudes diferentes. E esse é o significado de conversão. É você não fazer mais aquilo que você fazia. Eu lembro no passado, eu não sei se você já fez isso. Eu acho que a única pessoa que nunca pode ter feito isso é a Gabi. Mas pegar uma música em WVA, transformar em MP3. Quem já fez isso? Ninguém nunca fez isso? Lele já fez, Igor já fez, eu já fiz. Vocês estão muito novos, gente. Tinha lá, você jogava lá no Google assim, converter WVA para MP3. Eu não sei porquê, mas aqueles MP3 só funcionavam MP3. Por isso chamava MP3, né? iPod, não é iPod. iPod já tem de rico, não será aqueles que você usava assim? Parecia uma calculadora, mas tocava música, uma calculadora com música. Quando a gente convertia o formato WVA para MP3, irmão, funcionava naquele trem. Mas se você jogasse o formato WVA naquele trem lá, não funcionava, não dava certo, ele não conseguia ler a música. Tinha que ter o processo de conversão. E a verdade é que para que a gente se encaixe no Senhor Jesus, nessa nova dinâmica de vida, a gente precisa passar por uma conversão.
Sabe, antes da gente ter contato com a palavra ela é o conversor, ela é aquilo que nos transforma. A gente pode chegar diante da palavra e falar, não quero me encaixar nisso. E é claro que é o papel do Espírito Santo convencer, mas você tem sua parcela de responsa. Jesus tem te chamado, o Evangelho, ele é o chamamento universal para a gente. Quando a gente chega diante da palavra de Deus, para que a gente se encaixe no MP3 de Deus, irmão, a gente precisa se converter. A gente precisa mudar. E muda a essência. A música está lá do mesmo jeito, irmão. É a mesma música que é tocada. A música que está em WMA, estou em dúvida agora. A música que está naquele formato e a música do MP3 é a mesma. O que muda é a essência dela. O que muda é a compatibilidade. A gente, irmão, eu vou falar a verdade, eu entrava em bares, na boate, na época eu tinha boate, não tinha um botequim, naquele trapiche. Eu entrava nesses lugares antigamente e eu não me incomodava. Chegava numa boa, tranquilo. Via lá, o pessoal dançando, via show, pulava, dançava, curtia. Quando eu fui passar pelo crivo da palavra de Deus, pelo filtro do Evangelho, agora só de passar na porta e ver, eu fico triste. Só de abrir o Instagram e ver pessoas que eu conheço nesses locais, me faz triste. Isso não porque, na verdade, isso é devido, né? É devido à transformação que o Evangelho realiza em nossa vida. É devido à transformação que o Evangelho deve gerar, irmão. Então, quando a gente passa por todas essas coisas, a gente começa a entender que cada vez mais o mundo ele vai ser levado a fazer aquilo que quer. E o mundo pode te induzir a isso também. Por isso que a gente precisa vigiar. Nós não fomos chamados para fazer aquilo que queremos. Jesus não quer que através do seu intelecto você decida coisas. A Bíblia, ela é aquela que deve guiar a nossa história. Aquela que deve transformar o seu pensamento e aquela que deve converter os seus sentimentos. Irmão, a Bíblia vai dizer, aquele que mate, não mate mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. O importante é sermos uma nova criatura. Lá em Gálatas vai falar isso também, se eu não me engano é Gálatas, no finalzinho de Gálatas, naquilo onde a gente está lendo, Gálatas 6, olha, deixa eu ver, isso, ó, verso 11, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Ou seja, irmão, aqui, só para a gente conseguir ilustrar, o pessoal de Gálatas estava falando, olha, vocês precisam passar pelo processo de circuncisão para que vocês não sejam perseguidos por causa do nome de Cristo. E a grande verdade é que a circuncisão ela era a aliança formada por Deus. Mas Paulo vai falar que, olha, essa velha aliança aí, isso não vale de nada. O importante é o quê? Ser nova criatura. O que o mundo mais rejeita, irmão, é mudança. Ninguém quer ser contrariado. Vai contrariar uma pessoa? A pessoa está indo para a festa, vai falar, meu amigo, vai para a igreja. Está maluco? Você vai lá beber, fumar, vai fazer o que da sua vida? Não faz isso não. A pessoa já dá um pulo e fala, não, meu amigo, está doido, tem que curtir a vida. Porque ninguém quer ser contrariado, irmão. As pessoas não querem passar mais pelo crivo da Bíblia e se sujeitarem a ela. Porque é muito mais fácil fazer o que gosta. E aí Paulo vai falar
sobre ser nova criatura, que é o importante, ou seja, ser transformado. Então, se ser transformado, para você ser transformado, você precisa ser confrontado. Ninguém vai se transformar do nada. Para você mudar algo na sua vida, a primeira coisa que vai acontecer é alguém chegar para você e falar: olha, o que você está fazendo é errado. Essa posição que você está tomando, essas decisões que você está tomando, isso está errado. Então, a primeira coisa é o quê? O confronto. Tem gente que no confronto já pula. Não, aqui você não entra. Não, daqui para lá você não vai entrar, porque eu não deixo. Ou seja, no principal, que é o confronto, que é a exposição da verdade, as pessoas rejeitam. Aí muita gente fala: eu fui ferido com a igreja, eu fui ferida, a igreja me feriu e hoje eu não quero mais saber de igreja. Mas isso, irmão, isso é uma grande balela. As pessoas que falam que foram feridas pela igreja, a igreja não fere ninguém, irmão. Quem fere são os homens. A igreja, a instituição, a igreja invisível do Senhor Jesus, ela é coluna e firmeza da verdade, ela não fere ninguém, ela dá sustentação para as pessoas, ela ajuda as pessoas. E aí, essas pessoas que se dizem feridas pela igreja, que não vêm à igreja, eu mesmo conheço pessoas assim, elas, na verdade, estão dando uma prerrogativa para não vir mesmo, porque não querem. Então, as pessoas que chegam e falam que eu não quero ir na igreja, porque a igreja me feriu, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, elas, na verdade, estão rejeitando o ser nova criatura. Elas estão rejeitando serem transformadas, elas estão rejeitando a palavra, a verdade que é apresentada. Porque em momento algum, a igreja verdadeira do Senhor Jesus vai apresentar coisas que são confortáveis. Jesus, ele veio para os seus, e olha bem, a mensagem que ele pregou para os seus foi rejeitada. Imagina, você vai ser enviado para a cidade de Poté, e lá em Poté tem uma galera que te ama. Não sei o que você fez em Poté, mas as pessoas amam você. E aí você chega em Poté, todo mundo: não sei o que alegria te ver aqui. Aí você começa a falar coisas, e as pessoas começam a olhar para você e falar: por que você está falando isso? Não, isso aí não tem nada a ver. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus, irmão. Jesus chega na terra, o Messias. Isso aqui que vocês estão vendo está se cumprindo hoje. Eu estou aqui, olha, o verbo se fez carne, está habitando em nosso meio. E o judeu, que era o povo de Deus, rejeitou a ele. O judeu que defendia a palavra, rejeita o próprio Deus. Porque Jesus chegou para pregar uma mensagem que eles não concordavam. Só que está, irmão? Você não precisa concordar com Deus. Você pode até discordar de Deus, mas não se rebele, faça o que Ele está falando. Não tenta mudar, você não vai descobrir a pólvora não, irmão. A Bíblia, o que está escrito, está escrito. O que ela manda, ela manda. O que é de diretriz, é diretriz. Não adianta a gente fantasiar uma história para tentar dar sustentação a uma vontade pecaminosa. Davi poderia chegar e falar: eu sou o homem segundo o coração de Deus. Então, se eu sou o homem segundo o coração de Deus, eu posso ter a vontade de pegar a mulher do outro e fazer o que eu quiser, porque se o meu coração é igual ao de Deus, Deus quer isso também. Aí olha a fantasia que Davi criou para sustentar o seu pecado. Tem muita gente que faz isso, irmão. Você pensa que não, mas tem. Muita gente. E Paulo, ele ajuda a gente nisso, porque ele vai falar sobre a depravação total, que todo mundo pecou e tal. E aí, muita gente, naquela época, já falava: mas se não tem como a gente não pecar, então não vou nem se esforçar para tentar não pecar. Deixa quebrar para lá, deixa acontecer, eu vou continuar vivendo minha vida de pecados. E aí Paulo vai alertar para que não é isso que a gente deve buscar. Se eu te falar que se eu pular aqui, eu vou cair e vou machucar, é uma verdade. Se eu pular aqui, eu vou cair no chão, vou cair aqui embaixo, não vou? Mas não é só porque é essa verdade que eu vou chegar aqui e vou pular, porque não tem como fugir dessa verdade. A gente precisa buscar permanecer aqui tranquilão com o Senhor, irmão. Jesus, ele deixou muito claro que ele veio nos salvar.
E Paulo também deixou muito claro que todos os homens pecaram, estamos destituídos da glória de Deus, mas através de Cristo nenhuma condenação há. Então devemos buscar a Cristo. E Cristo, ele prega aquela mensagem dura, aquela mensagem que ninguém quer escutar e que não é popular. Então, vamos pensar no futuro, já olhando para o presente e para o passado. Quem pregava, as pessoas que defendiam o evangelho verdadeiro, elas foram, hoje a gente admira Paulo, a gente admira Pedro, mas eles foram assassinados de forma muito bruta, de forma muito feia. Isso porque pregavam uma mensagem que não era popular. Jesus não quer ser popular, irmão. Ele é o que é. Ele não precisa de aprovação de ninguém. E do fundo do meu coração, eu quero pedir para vocês, não se apoiem em aprovação dos outros. Seja quem você é em Jesus, seja quem você é em Deus, guarde o seu coração, protege a sua mente, porque os dardos inflamados de Satanás tentaram atingir Jesus e vão tentar te atingir. Jesus está no deserto, irmão, e Satanás chega para ele e fala: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus está no deserto, Satanás leva ele no monte mais alto, fala: se joga daí, para que Deus envie os anjos e não te deixe machucar. Satanás chega para Jesus e fala: se você se dobrar a mim, todos esses reinos serão seus. Jesus recebeu propostas do diabo, irmão, então saiba, você também vai receber. Mas aí é necessário que a gente tenha guardado no coração o evangelho, para que quando essas propostas chegarem, a gente saber tomar boas decisões. Você tem que fazer o que te faz bem, o que te faz feliz? Claro. Mas nem tudo que você quer, irmão, vai fazer bem. Você está achando que está fazendo bem, mas está fazendo mal. Você está achando que está gerando vida, mas está te matando. Você está achando que está abafando, irmão, mas Deus está olhando do céu e falando: eu reprovo isso. Assim como lá atrás, 600, 700, 800, nem sei quanto tempo antes de Cristo, Davi tomou uma atitude e Deus rejeitou a atitude. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas nesse momento ele não era. A gente pode estar caminhando bem com Jesus, irmão, mas o evangelho ele sempre vai ser o mesmo. Os atributos de Deus sempre serão os mesmos. Os 10 mandamentos, eles são o extrato do caráter de Deus, vai sempre ser o mesmo, não vai mudar. Nós não mudaremos a Deus, e Deus também, ele é a pedra angular, e bem-aventurado aquele que não tropeça em Jesus. Bem-aventurado, lá em Marcos eu acho que fala isso, que Jesus é a pedra de tropeço, mas bem-aventurados que não tropeçam nele. Jesus é aquele que não se encaixa, é aquele que a gente precisa separar uma coisa, separar a outra para que ele entre, tirar uma coisa, tirar a outra, para que ele faça morada. Quando Jesus chegar, irmão, ele não pode conviver com outros deuses, com outras vontades alheias à palavra. Então, por isso que a gente vê muita gente rejeitando o evangelho. Por quê? Pessoas amantes de si mesmas, que querem apenas o benefício próprio, egoístas, que buscam somente os próprios desejos. Essas pessoas, irmão, dificilmente se dobrarão a Jesus. Mas isso não quer dizer que nós não devemos cumprir o nosso papel de entregar a verdade a elas. Então, que você possa ser um mensageiro dessa verdade, irmão. Você pode falar quem está do seu lado aí, falar assim: seja um mensageiro da verdade. Tem como? Tem como? Seja um mensageiro. Fomos chamados para isso. Amém? Então, irmão, lembre-se, o evangelho, ele nem sempre vai ser popular, mas ele sempre vai ser a verdade de Deus. Amém?